Alô, boa tarde, estamos de volta para o segundo round desta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E eu estou particularmente feliz nesse momento porque finalmente o canal Professor Belay tem um correspondente internacional lá na Alemanha. Trata-se da minha querida amiga patriota Luíse, a quem eu chamo a partir de agora de correspondente Luíse. Pois é, a correspondente Luíse fez um longo comentário, ou melhor, um grande relato, depois que eu falei no vídeo da manhã sobre o protesto dos agricultores na França. Ela, no seu relato, diz que na Alemanha a coisa já não está mais tão, digamos assim, promissora. Parece que os alemães estão meio que perdendo a esperança no poder do agro, lá do país tedesco. Ela disse o seguinte: hoje estavam programados vários bloqueios nas autoestradas da nossa região, mas como aqui os agricultores não têm o mesmo senso de humor dos belgas nem dos franceses, os bloqueios não foram autorizados na maioria dos acessos a eles e não tiveram a audácia de enfrentar uma viatura policial por estrada. Mesmo assim, levamos mais de 4 horas para percorrer 60 quilômetros até Magdeburgo e voltamos, pois alguns pontos estavam com 2 tratores em ambos os lados. Alguns agricultores fazendo um fogo para se manterem aquecidos, mas nada expressivo, disse ela. Veremos se nossos vizinhos obtêm sucesso, pois aqui já perdemos a esperança. Vamos ser obrigados a pagar um imposto solidário, isso, imposto na manteiga e na carne. Ideia fenomenal do ministro das Finanças para ajudarmos o agro a rever a redução de parte dos absurdos impostos. Acontece que existem também agricultores que compram manteiga e carne no supermercado. Aí não sei como ficarão para isentá-los. É um absurdo seguido do outro e afundando cada vez mais. Aqui, claro, pesa no bolso do consumidor o subsídio, não é? O governo vai lá, tira do seu bolsinho e passa para os agricultores. Hoje também está ocorrendo greve de segurança nos aeroportos alemães. Só em Munique que não. Há também greve em vários hospitais universitários, sendo priorizado apenas atendimento de UTI. Além disso, há também a greve da mídia, greve de professores e os chatos de plantão, da esquerda, ela diz, com protestos e propaganda contra 22% dos eleitores alemães do AfD. Para terminar, ela diz: tá tenso o clima europeu. Quem viu e quem verá. Tenho pensado muito nas profecias do Bosque nos últimos dias, especialmente aquelas de Paris. Profecias do Bosque é uma série de profecias que eu trouxe aqui neste canal, está aí na playlist Profecias del Bosque, uma tradição profética alemã da Floresta Negra. Uma tradição de mais de 1000 anos que fala que a Alemanha um dia será invadida pela Rússia, mas diferente do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Seria uma coisa bem mais pesada. Acompanhe, quem quiser, está aí Profecias del Bosque. E a correspondente Luíse, então, diz que tem pensado muito nessas profecias. Termina dizendo que Deus nos abençoe e nos proteja a todos. E se o Senhor conseguiu chegar até o fim do meu jornal, diz ela, gostaria de pedir um abraço pelos 51 anos da minha existência, que será no dia 2/2. Então está aí com muita antecipação, Luíse. Feliz aniversário, um grande abraço e Deus te abençoe muito, imensamente. Um beijo no coração, muitíssimo obrigado pela correspondência e pela sua existência, claro. Bem, por falar em aniversário, a Luíse então está fazendo 51 primaverinhas. O meu amigo Anderson Fernandes de Oliveira fez 44 primaverinhas
no dia 29 e eu, infelizmente, esqueci. Eu achei que era para quarta e não era dia 29. Então é isso aí, Luiz. Eu te mandei antecipadamente um feliz aniversário para a Luíse, te mando um atrasado. Feliz aniversário, Deus te abençoe imensamente e me desculpe novamente. Quem também pediu um abraço, mas não está fazendo aniversário, foi a minha querida amiga Maria Salete Savordelli. Ela só pediu um abraço, então isso aí, imenso abraço, minha querida amiga Salete, Deus te abençoe. Muito bem, tenho duas notícias importantes aqui. Uma bastante curiosa e pesada, lá dos Estados Unidos, mas outra da Holanda. O primeiro-ministro holandês Geert Wilders, vencedor das eleições holandesas do ano passado, fez um discurso feroz no parlamento essa semana, alertando que a população holandesa será completamente substituída por imigrantes islâmicos e que a Holanda se tornará um inferno na terra. Ele disse que a população holandesa está sendo substituída por imigrantes. Wilders, líder do Partido da Liberdade, o PVV, disse que a população holandesa está sendo substituída por imigrantes, muitas vezes muçulmanos, e acrescentou que nas nossas 3 grandes cidades, Amsterdã, Haia e Roterdã, mais da metade dos recém-nascidos são filhos de imigrantes. Os holandeses, em breve, disse ele, serão minoria na Holanda. Não é preciso ser gênio demográfico para perceber que, se não mudarmos agora, em breve nos tornaremos estranhos às nossas próprias cidades e no nosso próprio país, insistiu ele. Ele disse também, então um destino sinistro nos espera. A Holanda se tornará um país islâmico e atrasado, ou seja, um inferno na terra, disse ele. Bem, apesar de ele ter vencido as eleições, ele ainda não conseguiu fazer um gabinete ou um governo de coligação e assumir o papel de liderança nos Países Baixos. Num post no X, na semana passada, Wilders declarou o seguinte: estamos à procura de um gabinete de direita. Mais uma vez, os holandeses estarão em primeiro lugar. Reduções fiscais significativas para os cidadãos e menos, muito menos para migrantes. Espero que funcione para que não haja necessidade de novas eleições. Se ele não conseguir formar o gabinete, vai ter que se submeter aí a novas eleições e pode perder. Bem, parece que está difícil reunir lá uma meia dúzia de conservadores, né? Direita seria mais fácil em tese, mas nem direita está difícil nem direita está fácil, melhor dizendo, de conseguir lá no país de Van Gogh, não é mesmo? Van Gogh. É uma pronúncia complicada. Eu, particularmente, o meu holandês, particularmente, não é bom, vocês já perceberam, né? Para terminar, se segure aí na cadeira. O homem que está sendo processado por Baphomet e os satanistas nos Estados Unidos. Esse senhor que aparece aí na tela, Michael Cassidy, é um veterano, um piloto veterano da Marinha. Ele diz, a matéria diz o seguinte: esse veterano cristão da Marinha está enfrentando uma acusação de crime de ódio depois de destruir um ídolo do templo satânico instalado no Capitólio. Vejam bem, essas fotos que aparecem aí é do Baphomet no Capitólio do estado de Iowa, nos Estados Unidos. Os promotores do condado de Polk transformaram a acusação contra Michael Cassidy em crime de ódio. Isso porque ele foi lá e destruiu a imagem de Baphomet, aquela montagem ali de Baphomet. Ele decapitou, por assim dizer, o Baphomet, a cabeça de Baphomet foi ao chão. Bem, esse senhor, o senhor Cassidy, então, desmontou o altar de Baphomet em 14 de dezembro no Capitólio do estado de Iowa e destruiu a sua cabeça, isso de acordo com um relatório da Patrulha Estadual do Estado. O gabinete do advogado
de Bafomé, no caso, afirmou em um comunicado à imprensa na terça-feira que, com base nas informações das vítimas, o custo para substituir ou reparar a propriedade está entre $750 e $1.500. Essa quantia tornaria o delito uma ofensa criminal de terceiro grau, uma contravenção agravada, de acordo com a seção 716.5 do Código de Iowa. Bem, o LifeSite News comentou, ele disse o seguinte: a exibição foi montada perto de um presépio na capital do estado. Enquanto alguns republicanos, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, criticaram a exibição, outros, como o governador de Iowa, Kim Reynolds, disseram que a imagem de Bafomé, tinha que permanecer ativa e que a resposta à exibição satânica era mais liberdade de expressão. Ora, pois, abre aspas, além disso, as evidências mostram que o réu fez declarações às autoridades e ao público indicando que destruiu a propriedade por causa da rebelião da vítima. A vítima, no caso, Bafomé, então ele destruiu a imagem porque Bafomé rebelou-se contra Deus, pela sua crença, claro. Isso quem afirmou foi o gabinete do seu advogado, abre aspas. Essa história aumenta a acusação em dano criminal, essa declaração, melhor dizendo, aumenta a acusação em dano criminal de terceiro grau, em violação dos direitos individuais, um crime de classe D, de acordo com a seção 729A.2 do Código de Iowa. Cassidy, então, pode pegar até 5 anos de prisão por suas ações ou milhares de dólares em multa, se for condenado. Ele será processado em 15 de fevereiro. O veterano da Marinha, que é do Mississippi, afirmou que foi motivado por sua religião para derrubar o ídolo. O mundo pode dizer aos cristãos para aceitarem submissamente a legitimação de Satanás, mas nenhum dos fundadores fundadores da pátria, teria considerado a sanção governamental de altares satânicos dentro dos edifícios do Capitólio como protegidos pela primeira emenda, disse Cassidy à publicação cristã de Sentinel. Os valores anticristãos têm sido cada vez mais integrados nas últimas décadas e os cristãos têm agido em grande parte como o proverbial sapo na panela de água que vai fervendo aos poucos, disse ele. Ele disse também: eu vi aquela estátua blasfema e fiquei indignado. Minha consciência está presa à palavra de Deus, não a decretos burocráticos, e então eu agi, disse ele. Para terminar, os conservadores foram rápidos em se unir em seu favor, arrecadando mais de $80 mil em sua defesa legal. Muitos conservadores também criticaram as acusações de crime de ódio. Abre aspas. O satanismo é literalmente mal. Não é um crime de ódio destruir uma estátua dedicada ao mal, escreveu o padre anglicano Calvin Robinson no X. Erguer uma estátua de Satanás, em primeiro lugar, parece muito próximo de um crime de ódio do que decapitar uma estátua dedicada ao ódio, ao mal e às mentiras por definição, escreveu o comentarista conservador John Hawkins. Bem, é claro que muita gente não entendeu bem o que está em jogo aí. O que está em jogo aí é a destruição total da civilização, principalmente baseada nos valores da fé cristã, ou melhor, nos valores judaico-cristãos, não é? Porque temos que lembrar também do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos que estão lá no Antigo Testamento, quando Deus os passou a Moisés, não é mesmo? Pois bem, o que acontece com Satanás? Satanás é inimigo de Deus e, portanto, quer subverter tudo o que Deus nos disse para fazer. Então vamos pegar só a metade, né? Vamos pegar do 5º mandamento ao 10º da lei de Deus para entender o que está em jogo aí. No 5º mandamento diz:
a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O diabo, como inverte tudo, vai dizer: não, odeie teu pai e tua mãe, para que tenha vida curta na terra que eu estou te tirando. Porque temos que inverter tudo, entenderam, né? Esse é o processo. Sexto mandamento: não matarás. Invertendo, teremos uma guerra de todos contra todos, não é? Pois bem, no sétimo mandamento: não adulterarás. Isso quer dizer, então, que o outro lado, o Bafomé, manda fazer o contrário. Ninguém é de ninguém, entenderam, né? Oitavo: não furtarás. Pelo mandamento, pelo antimandamento do Bafomé, roubem, né? Roubem todos e todo mundo o tempo todo. O nono mandamento diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. No mundo de Bafomé, estaríamos condenando os outros o tempo todo também com falsos testemunhos. Já imaginaram? É o inferno. Dá para viver no inferno, meus queridos amigos? Finalmente, o décimo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Mas no mundo inverso, no mundo infernal, então devemos cobiçar tudo o que é do próximo: sua casa, sua esposa, enfim, seus servos, suas servas, seus bois e jumentos. É claro que isso aqui nos remeteria àquilo que Hobbes chamou de estado de natureza, uma guerra permanente de todos contra todos. Quem sobreviveria? Os mais fortes e violentos, evidentemente, mas depois esses também teriam que se destruir, porque os fortes, na medida em que vão eliminando os fracos, depois terão que guerrear entre si, não é mesmo? Porque impera a lei do inverso. Pois é, esse é o plano, então, de Satanás: destruir a humanidade, porque se a sua anti-lei, os seus anti-valores pegarem, como se diz, não existe mais possibilidade nenhuma de convivência entre humanos, e é tudo isso que ele quer, não é não? Claro que a violência, nesse caso, contra a liberdade de expressão é que está em jogo lá na América. Mas antes disso, deveria ser visto qual a implicação de toda a anti-lei do inimigo de Deus na sociedade e não permitir que essas manifestações fossem públicas, não é não? Está tudo errado. Sinal de que parece já está tudo invertido. Pobre América, que foi uma vez também terra do Evangelho. Com essa, eu me despeço então dos queridos amigos. Lembre-se, amanhã, lá por 15 para meio-dia, eu volto, se Deus quiser. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Fiscalize a sua inscrição e, se possível, torne-se membro desse canal. É a sua membresia que nos ajuda a continuar aqui na plataforma. Esse mês eu trouxe eu produzi aqui nesse canal, só nesse mês de janeiro, 47 vídeos. É bastante informação, muitas, mas muitas mesmo, das quais a grande mídia não fala, não traz. Então eu penso que a relação custo-benefício é boa nesse caso. Você colabora com R$ 2,99, por exemplo, por mês, e permite que todos tenham acesso a todo esse conteúdo que eu trago aqui, não é não? Pois é. Então considere tornar-se membro do canal para que a gente continue por mais algum tempo aqui na plataforma, trazendo essas informações todas. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.